bem-vindos ao podcast Cardume, o seu podcast de cordados. Nesse podcast, vamos conversar sobre a origem de tetrápoda e a conquista do ambiente terrestre. Nesse primeiro episódio, vamos debater um pouco sobre a origem dos tetrápoda. Nosso conhecimento sobre a origem dos tetrápoda está avançando rapidamente. Os primeiros tetrápodes conhecidos datam do final do Devoniano, há 360 milhões de anos, até bem recentemente o gênero Leptiostiga, conhecido dos primeiros tetrápodes. Todavia, nas últimas décadas, descobrimos mais material oriundo deste sítio fóssil, incluindo crânios e esqueletos de um gênero distinto, o Archaeostega, um animal mais semelhante aos peixes do que o Leptostega, materiais fósseis fragmentados de outros tetrápodes do final do Devoniano. Também foram encontrados na região de Latvia, na Escócia, na Austrália, na Ásia e na América do Norte. Micaele, o que você poderia nos dizer sobre esses novos espécimes encontrados? Bom, a análise dessas novas espécimes se encontrou em traços derivados e tal perspectivas enfatizou a sequência na qual as características dos tetrápodes foram adquiridas. O intervalo entre peixes e os tetrápodes foi diminuindo. E parece que os primeiros tetrápodes eram muito mais parecidos com os peixes do que acreditávamos. Estas informações fornecem as bases para a hipótese sobre a ecologia dos animais na transição entre a vida aquática e a terrestre. Além disso, o cenário seguinte na história dos tetrápodes foi sua radiação em diferentes linhagens e em tipos ecológicos distintos. Durante o final da Era Paleozoica e na Era Mesozoica, no início do Carbonífero, os tetrápodes se dividiram em duas linhagens, distinguidas em parte pela forma na qual a calota craniana é posicionada em relação à porção caudal do crânio. Uma dessas linhagens é uma dos batracoformos, a qual inclui os temnospodilho, o maior e mais duradouro grupo dos tetrápodes, e não aminiotas, primitivos e extintos. Algumas linhagens de temnospondili chegaram até o Cretáceo, e ao menos alguns dos anfíbios viventes podem ser derivados desses animais. Isso mesmo. Também é importante dizer que a segunda linhagem inicial dos tetrápodes, os reptilomorfos, contém uma ampla gama de animais, tanto não aminiotas quanto aminiotas. Os ancestrais imediatos dos principais grupos de aminiotas apareceram no final do Carbonífero. Eles eram animais pequenos e ágeis, apresentando modificações no esqueleto e nas mandíbulas, que sugerem que se alimentavam de invertebrados terrestres. Agora, e sobre a diversidade? A diversidade dos tetrápodes não aminiotas diminuiu durante o final do Permiano e no Triássico. No início da Era Cenozoica, os únicos não aminiotas sobreviventes eram da linhagem de anfíbias, que observamos atualmente, os sapos, salamandras e as cecílias. Os aminiotas têm sido os tetrápodes dominantes desde o final da Era Paleozoica. Eles radiam em muitas zonas terrestres, previamente ocupadas por não aminiotas, desenvolvendo especializações de locomoção, de alimentação e que não haviam sido vistas anteriormente entre os tetrápoda. Muito interessante. Além disso, os tetrápoda são claramente apresentados aos peixes sacopterígeos, que sobreviveram hoje como os peixes pulmonados e os celacantos. A descoberta dos peixes pulmonados parece prover um modelo ideal de um prototetrápoda. Entretanto, peixes pulmonados são animais muito especializados e muitas das suas aparentes similaridades com os tetrápodes parecem ter evoluído independentemente. Os celacantos não têm as especializações dos peixes pulmonados e, por um momento depois de sua descoberta, em 1938, foi considerado como um membro sobrevivente do grupo ancestral dos tetrápodes. Entretanto, a maioria dos cientistas considera que os peixes pulmonados são mais aproximadamente relacionados aos tetrápodes.
do que os selacantos. Já os selacantos são primitivos em um número de características e também têm muitas de suas próprias especializações. Por exemplo, eles converteram o pulmão original dos peixes ósseos em uma bexiga natatória. Isso é verdade. É tanto que o dipnoi, quando os selacantos possuem um registro fóssil extenso na era paleozoica, junto com um terceiro grupo chamado de Ripidistia. Tradicionalmente, os selacantos e os ripidísteas eram agrupados como crossopterídeos, um grupo considerado ancestral dos tetrápodes. Porém, atualmente consideramos inválido o termo crossopterídeo, porque ele agrupa com base em características primitivas dos selacantos e outros sacopterídeos, sem as especializações dos peixes pulmonados. O termo ripidistia também entrou em desuso, pois também designa um grupo parafilético, incluindo alguns grupos mais aparentados aos peixes pulmonados e outros que são mais aparentados aos tetrápodes. O termo ripidistia é usado agora para o grupo monofilético de peixes pulmonados e tetrápodes. Também é importante destacar os oxolepiformes, peixes cilíndricos com cabeça grandes, escamas espessas e aparentemente eram predadores de águas rasas. Muitos oxolepiformes lembravam tetrápodes primitivos por ter vértebras pareadas, crescentes e densas com dobramento lapiriforme do esmalte. O grupo irmão mais provável do tetrápodes é uma linhagem recentemente definida de oxolopiformes do final do Devoniano, chamada de Eupistotiglidae, que inclui os gêneros Panderistes e Eupistortige. Sim, esses peixes eram mais derivados do que os osteoliformes para a vida em águas rasas. Para os que tinham olhos no topo da cabeça e haviam perdido suas nadadeiras dorsal e anal, e reduzido grandemente a nadadeira caudal. Seu corpo e cabeça eram achatados dorsal-ventralmente e seus focinhos eram longos, muito similares à condição dos primeiros tetrápodes. Já em relação aos primeiros tetrápodes, os novos espécimes de Acantiostega e Ichthyostega do Devoniano Superior do leste da Groenlândia têm mudado nossas visões sobre a biologia dos tetrápodes primitivos. Esses fósseis mostram que os primeiros tetrápodes eram mais aquáticos do que os terrestres. Além disso, uma das características de mais ocorrência nos tetrápodes, o membro pentáctico, não é um caráter ancestral. Já a evidência para uma forma de vida aquática para os primeiros tetrápodes vem parcialmente da presença de uma reentrância na superfície ventral dos ossos ceratobranquiais, parte do aparato branquial que sustenta as brancas do peixe. Esses elementos são retidos nos tetrápodes, incluindo aves e mamíferos. Então, não é meramente a presença dos ceratobrânquias nos tetrápoda, mais basais que é importante. É a retratrância na superfície ventral que acomoda artérias que levam sangue às brânquias nos peixes. O quadro dos tetrápodes primitivos que emergem a partir de tais características é a de um animal com brânquias internas, que eram capazes de respirar da respiração aquática similar às dos peixes. Esses animais provavelmente também tinham pulmões, porque eles são presentes nos peixes pulmonados. Os parentes vivos mais próximos dos tetrápodes e são provavelmente uma característica osteiquite primitiva. Outra característica inesperada dos tetrápodes devonianos era a polidactilia, mais do que 5 dedos. O Arcantiostega possuía 8 dedos em seus pés, crânios e caudais, e o Ichthyostega possuía 7 no seu membro caudal. Ainda, o Tulerpeton, conhecido da Rússia, possuía 6 dedos. Estas descobertas confundem explanações de longa data acerca de supostas homologias dos ossos nas nadadeiras dos sacopterídeos, com os das mãos e os pés dos tetrápodes. Mas elas correspondem muito com as predições baseadas em estudos embrionários sobre o desenvolvimento dos ossos dos membros. Essas novas descobertas nos deixam em uma situação paradoxal.
Animais com membros bem desenvolvidos e com outras características estruturais que sugerem que eram capazes de locomoção na Terra parecem ter retículos branquiais que funcionaram somente na água. Como o animal terrestre evoluiu na água? É claro, a partir do registro fóssil que as características dos tetrápodes não evoluíram, porque algum dia seriam úteis para animais que vivessem na Terra. Ao contrário, elas evoluíram porque eram vantajosas para animais que ainda estavam vivendo na água. Os eupistostegídeos eram peixes grandes, de até 1 metro de comprimento, com corpos pesados, focinhos longos e com dentes grandes. Eles presumivelmente podiam respirar o oxigênio atmosférico, nadando até a superfície, inalando o ar, ou se apoiando sobre suas nadadeiras peitorais, em águas rasas, elevando suas cabeças até a superfície. Suas nadadeiras lobadas devem ter sido úteis no comportamento de andar lento e cuidadoso em regiões de vegetação densa, no fundo das lagoas ou outros corpos d'água. Um grupo de peixes viventes, os peixes-sapos, fornece um modelo para a utilidade de membros, similares aos de tetrápodes, na água. As nadadeiras peitorais dos peixes-sapos são modificadas em estruturas que se parecem muito com os membros dos tetrápoda, sendo utilizadas para andar sobre os substratos. Uma análise da locomoção destes animais revelou que eles se movimentam de 2 modos semelhantes aos tetrápodas, um andar e um galope lento. Muitas das mudanças anatômicas vistas na transição entre os peixes e os tetrápodas podem ser interpretadas como adaptação à vida em habitats de águas rasas. Por exemplo, membros com dedos podem ser úteis para navegar a vegetação de fundo. O desenvolvimento dos tornozelos e punhos podem incrementar a habilidade de manipulação e articulação de cinturas pélvicas. A coluna vertebral pode dar suporte para o golpe predador sobre a água. O desenvolvimento de um pescoço distinto com a perda dos ossos operculares e a articulação especializada entre o crânio e a coluna vertebral pode estar relacionada ao levantamento do focinho fora da água para respirar o ar. E um focinho mais longo e achatado poderia ser usado. Aqui, modificações similares são vistas em alguns peixes vivos que tomam ar na superfície. Esse foi o nosso primeiro episódio. Utilizamos o livro A Vida dos Vertebrados do Pogge como referência. Não se esqueça de ouvir os próximos episódios. Até a próxima!